Milionário foi assaltado e deixado em local desconhecido. Foi quando um menino apareceu e mudou tudo. Um empresário poderoso, conhecido por sua frieza e controle absoluto sobre seus negócios, desaparece misteriosamente e reaparece em um vilarejo isolado, sem memória, sem identidade e completamente fora do seu mundo. Mas é quando um menino surge em seu caminho que tudo começa a mudar. Um reencontro com a simplicidade, com a verdade e com partes de si que ele nunca quis encarar. O que parecia um acidente revela segredos guardados, escolhas radicais e um passado que talvez não valha a pena retomar. Assiste até o fim, porque essa história vai te prender do começo ao último detalhe. Aproveita agora, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das histórias que a gente traz por aqui. Vamos começar. O som do vento cortando as árvores soava como um sussurro antigo das montanhas. Quando abriu os olhos, ele não sabia seu nome. O chão estava úmido, coberto de folhas e galhos quebrados, e o cheiro de terra molhada era tão intenso que parecia ter sido enterrado ali. A dor na cabeça pulsava como se estivesse tentando lembrar alguma coisa à força. Mas nada vinha. Só o som distante de um riacho e o farfalhar das folhas. Tentou se levantar, as pernas falhando de início, o corpo sentindo o peso do desconhecido. A camisa branca estava encardida, rasgada no ombro. Os sapatos de couro, cobertos de barro e folhas. Nenhum relógio, celular ou carteira. Só um vazio. O lugar parecia isolado. Havia uma trilha estreita que sumia entre árvores de troncos grossos. Mais adiante, uma cerca de madeira mal feita e uma porteira caída. No horizonte, plantações extensas de café e algumas casinhas de telhado vermelho. O ar era diferente, denso, limpo e ao mesmo tempo carregado de vida. Era como se o tempo ali passasse em outro ritmo. Seguiu mancando até desabar próximo a um galpão coberto por lonas plásticas. Foi ali que o menino o encontrou. Ele tinha olhos escuros e atentos, e o tipo de expressão que só gente muito nova ou muito velha tem, a de quem observa mais do que fala. Usava chinelos gastos e carregava uma cesta de palha com frutas e mandiocas. "O senhor caiu?" perguntou o menino, com um sotaque carregado do interior mineiro. O homem abriu a boca, mas nada saiu. A garganta seca. Tentou dizer algo, mas só conseguiu fazer um gesto vago com a mão. O menino olhou em volta, depois largou a cesta e correu. Voltou minutos depois com um senhor idoso de barba rala e roupa de linho batido. Ele examinou o homem caído, fez um sinal da cruz e pediu ajuda a um outro rapaz que passava na estrada com uma carroça. O homem acordou numa cama simples, num quarto com cheiro de sabão em barra e café coado. Havia uma imagem de São Francisco pregada na parede, uma toalha de crochê sobre o criado mudo e uma pequena janela com cortinas floridas que deixavam entrar o sol da tarde. "Ele não fala nada, vô", disse o menino. "Só fica olhando para a parede, feito bicho assustado." O idoso, que se apresentou apenas como Bento, deixou um copo d'água ao lado da cama. "Pode ficar aqui até sarar. A gente não tem muito, mas divide o que tem", disse com calma. "Esse aqui é o Nando, meu neto." O homem tentou falar de novo. Nada. A mente, um campo nublado. Tentava lembrar como chegou ali, de onde veio, quem era. Mas tudo escapava como areia pelos dedos. Fragmentos vinham e iam, uma sala de vidro, alguém servindo vinho, o som de passos apressados num corredor de mármore. Mas eram flashes, sem contexto. Nos dias seguintes, a rotina da casa seguia como se ele fosse parte dela. Dona Olinda, mulher de Bento, preparava mingau de fubá e pão de queijo fresco. Nando saía cedo para ajudar na roça. E o homem sem nome apenas observava. O tempo parecia mais lento ali, embalado pelo som das cigarras e da rádio que tocava moda de viola. Com o passar das semanas, ele começou a se comunicar com gestos. Nando, curioso e falante, se aproximou cada vez mais. "O senhor tem jeito de quem era importante", disse um dia. "Mas agora tá aqui, com a gente. Isso deve querer dizer alguma coisa." A frase, simples, ecoou na mente do homem por horas. Importante. Por que aquela palavra o incomodava tanto? Um fim de tarde, enquanto ajudava Bento a empilhar sacos de café,
escutou no rádio uma música que o fez congelar. Era instrumental, suave, com piano e violino. Algo dentro dele se agitou. A melodia desencadeou uma lembrança quase tangível, uma sala de estar sofisticada, um copo de uísque na mão e a mesma música ao fundo. Um ambiente luxuoso, mas frio. O que foi? Perguntou Bento. O homem balançou a cabeça. Ainda não conseguia falar, mas olhou fixamente para o rádio. Você lembrou de alguma coisa? Perguntou Nando mais tarde, enquanto os dois observavam o céu estrelado do quintal. Às vezes a gente tem que parar de procurar e só deixar vir. As palavras do menino, tão simples, fizeram sentido. Pela primeira vez, o homem aceitou que talvez o caminho para se encontrar não fosse resistir, mas viver aquele presente desconhecido. Naquela noite, sonhou com sua própria assinatura. Um nome. Algo elegante, com letras desenhadas, em um contrato de várias páginas. Quando acordou, sentiu algo estranho no peito, uma mistura de ansiedade e esperança. Estava começando a lembrar. Durante o café da manhã, pegou um caderno velho que Nando usava para anotar o que via no campo. Rabiscou uma palavra que surgiu em sua mente como um raio: Monte Belo. Não sabia o que era. Nome, lugar, empresa. Nando olhou curioso. Isso aí parece nome de hotel chique. Ele então apontou para si mesmo e depois para o nome. É o seu nome? Perguntou Nando, surpreso. Monte Belo? O homem não tinha certeza. Mas algo dentro dele acendeu. Naquele mesmo dia, uma reviravolta discreta aconteceu. Nando voltou da floresta com uma caixa empoeirada que encontrou entre pedras e galhos. Dentro, havia papéis rasgados, uma caneta dourada com as iniciais DM e um pedaço de mapa com a palavra refúgio escrita no canto inferior. O homem reconheceu a caneta no mesmo instante, não pelo objeto em si, mas pela sensação que ela despertava. Pertença. Não sabia ainda seu nome completo. Mas tinha uma pista. E, mais importante, tinha um menino ao seu lado que, mesmo sem entender tudo, não desistiria dele. O silêncio da trilha da Pedra da Lua era diferente de qualquer outro silêncio. Era denso, quase vivo, como se a própria montanha observasse tudo. Davi permanecia sentado, com o olhar perdido entre as árvores, enquanto o vento suave soprava folhas secas ao redor. Aquela lembrança tão vívida dele próprio caminhando ali, falando sozinho, projetando sua fuga, mexia com algo muito profundo. Nando, a alguns metros de distância, mexia nos galhos caídos, tentando disfarçar a ansiedade. Ele nunca tinha visto Davi tão calado por tanto tempo. E, por dentro, temia que aquela mulher elegante, que dizia ser assistente dele, estivesse prestes a levá-lo embora. Então você veio até aqui de propósito? Nando perguntou, por fim, com a voz baixa, quase num sussurro. Davi ergueu os olhos, ainda confusos. Eu não sei. Parece que sim. Mas acho que algo deu errado. Talvez eu tenha planejado desaparecer por uns dias, e acabei perdendo o controle. Perdeu o controle e esqueceu tudo? É possível. Ou talvez, no fundo, eu quisesse esquecer. Não só o nome, mas tudo. Nando sentou-se ao lado dele, com um galho fino entre os dedos. Por que alguém com dinheiro, carro, casa grande, ia querer esquecer a vida boa? Davi respirou fundo. O ar cheirava a mato e madeira úmida. Às vezes, a vida boa que os outros veem não é boa de verdade para quem vive. O menino ficou em silêncio por um tempo, olhando para os próprios pés. Eu não tenho nada dessas coisas. Só meu avô e a roça. Mas gosto de estar aqui. É simples, mas é de verdade. Davi sorriu, de leve. A sabedoria de Nando era uma das poucas coisas que o faziam sentir-se ancorado à realidade. Quando voltaram para casa, encontraram Bento sentado no banco da varanda, com a mulher de antes, agora identificada como Amanda, em pé ao lado dele, visivelmente desconfortável com a poeira, o calor e a simplicidade do lugar. Você sumiu por quase 2 meses, Davi, disse ela, assim que ele se aproximou. Seu nome tá nos jornais. Disseram que foi um colapso. Que você teve uma crise nervosa e fugiu. Davi parou.
Aquela explicação fazia sentido. Mais sentido do que qualquer outra até então. Mas não explicava tudo. Não explicava os bilhetes, os papéis escondidos, a sensação de que aquilo tudo tinha sido orquestrado, por ele mesmo. Por que você veio agora? Como me encontrou? Amanda hesitou. Uma carta anônima foi entregue no prédio da empresa. Só dizia, ele está vivo. E está bem. Pedra da Lua. Pensei que fosse trote. Mas resolvi conferir. Achei que devia isso a você e à empresa. A empresa? Os sócios votaram sua saída do conselho. Dizem que você não estava bem há tempos. E, sem sua presença, passaram a tomar decisões por conta própria. Davi sentiu um aperto no peito. Sabia que tinha deixado uma bomba relógio ao desaparecer, mas não imaginava que teriam sido tão rápidos em tirá-lo do jogo. E você? Está aqui por preocupação comigo ou com o conselho? Amanda o encarou, ofendida, mas não respondeu. Nos dias que se seguiram, a presença dela trouxe desconforto. Tentava interferir nas rotinas, questionava tudo, sugeria que Davi fosse a um hospital da capital para exames. Nando a observava com desconfiança constante. E mesmo Bento, sempre cordial, parecia mais quieto com ela por perto. Davi se dividia entre o velho mundo que batia a porta e o novo que ainda tentava entender. E o mais confuso de tudo, apesar das lembranças que começavam a se formar, ainda havia partes de si mesmo que permaneciam inacessíveis. Numa tarde abafada, enquanto organizava os papéis encontrados por Nando, deparou-se com uma folha diferente das outras. Tinha apenas uma data, marcada como dia 1, início do experimento. Debaixo, uma anotação: se eu sumir por completo, serei livre. Livre para recomeçar. Mas se esquecer tudo, que alguém me traga de volta aos trilhos. Era sua letra. E era claro, ele havia planejado aquilo. Só que perderá o controle. Você mesmo se apagou, Davi, murmurou para si. Amanda entrou no cômodo sem bater. Achei que podíamos conversar. Em particular. Davi assentiu. Lá fora, sob a sombra do ipê amarelo que começava a florir, ela tentou soar firme. Se você voltar comigo, podemos tentar retomar o controle da empresa. A imprensa ainda está interessada. Você vivo e renascido pode ser bom para sua imagem. E para a marca. Davi a interrompeu. Eu não sou mais o mesmo. E talvez nunca tenha sido. Ela franziu o senho. Vai me dizer que prefere essa vidinha aqui? Plantar café com o moleque e tomar banho de rio? Aqui, pela primeira vez em anos, eu respiro sem me sentir sufocado. Eu acordo sem pressa. As pessoas me olham nos olhos. Me tratam como gente, não como cifra. Amanda pareceu decepcionada. Você vai jogar tudo fora? Não estou jogando fora. Estou escolhendo outra coisa. Algo que talvez seja mais meu do que qualquer escritório de vidro. No dia seguinte, Amanda foi embora, sem se despedir. Deixou apenas um cartão com um número de contato. Caso mudasse de ideia. Davi guardou o cartão numa gaveta e não olhou mais para ele. O tempo foi passando. As flores do ipê caíram, os frutos do café amadureceram. Davi passou a acordar cedo com Nando, ajudava nas colheitas, ensinava o menino a usar planilhas no velho computador da escola local. Começaram juntos a montar um projeto de cooperativa, algo simples, mas com potencial real. As pessoas da vila passaram a vê-lo como um dos seus. Já não perguntavam de onde ele vinha, apenas agradeciam por onde ele estava agora. Davi se via mudando. Não só de fora, com roupas mais simples, os braços bronzeados pelo sol, mas por dentro. Aquele orgulho rígido que o impedia de aceitar ajuda dava espaço à humildade. A racionalidade extrema que pautava cada passo cedia à intuição, à escuta. E o controle. Esse, aos poucos, ele aprendia a soltar. Mas a principal mudança era a relação com Nando. O menino, antes apenas um guia curioso, tornará-se seu companheiro, seu amigo, seu elo com o mundo real. Era nos olhos atentos de Nando que Davi via o próprio reflexo com mais clareza. Uma noite, ao redor da fogueira da vila, Nando lhe entregou um presente,
um novo caderno de capa azul. Para você escrever a nova vida. A que escolheu. Davi abriu na primeira página e escreveu, com letra firme, capítulo 1, onde tudo recomeçou. O tempo passava, e com ele a vila seguia seu curso. O mês de agosto chegou com ventos secos e folhas dançando pelas estradinhas de terra. As plantações de café estavam em seu auge, os grãos maduros começavam a ser colhidos, e o terreiro da fazenda de Bento se enchia com lonas estendidas, onde os frutos secavam ao sol. Davi já não era apenas um hóspede. Era parte do cotidiano. Ajudava com a colheita, organizava contas, anotava medidas, e até adaptou um sistema simples de controle de produção, ensinando os vizinhos a registrar os gastos com lápis e caderneta. O homem antes conhecido por reuniões de negócios agora negociava sacos de milho e sacas de café na base da confiança e do aperto de mão. Mas uma nova inquietação surgia dentro dele, algo inacabado. Não era só sobre o passado, ou sobre a identidade já descoberta. Era sobre o propósito. A frase encontrada naquele bilhete antigo, "Preciso me perder para me encontrar", parecia mais clara agora. Mas havia outra que ele ainda não entendia completamente. Nada pode ser revelado antes do tempo. Davi acordava cedo, mas agora não era só para trabalhar. Começara a escrever no caderno azul que Nando lhe dera. Não como um diário comum, mas como uma carta longa, uma conversa com seu eu de antes. Aquele que tinha tudo, mas não enxergava. Enquanto escrevia, revivia memórias que voltavam mais sólidas. Lembrava do barulho dos elevadores, do ar-condicionado sempre gelado, das reuniões intermináveis, do sorriso falso diante de acionistas. Mas também lembrava de uma ausência profunda. Não havia ninguém esperando por ele em casa. Nem um animal de estimação. Nem amigos que não tivessem interesses. O silêncio do apartamento de luxo era ensurdecedor. Certo dia, durante o almoço, Bento comentou que haveria uma reunião dos pequenos produtores da região na escola municipal. Um técnico da cooperativa de cidades vizinhas iria apresentar uma proposta de integração regional. "Vai ser bom ter você lá, Davi", disse Bento. "O pessoal te respeita. Dizem que você tem cabeça de cidade, mas coração de roça." Davi sorriu. Aquilo soava como um elogio raro, verdadeiro. Na reunião, o pequeno auditório da escola estava lotado. Homens e mulheres de mãos calejadas, olhares atentos, chapéus pendurados nas cadeiras. O técnico fez uma apresentação prática, mas com pouca sensibilidade. Falava em números, metas, prazos. Muitos ali não entendiam tudo. Ficavam em silêncio, constrangidos. Foi quando Davi se levantou. "Com licença, posso dizer uma coisa?" Todos o olharam. "Eu também não entendi tudo. Mas sei o que a gente precisa aqui. A gente precisa de respeito. A gente precisa de acesso. E de alguém que fale a nossa língua." As palavras, ditas com calma, tocaram os presentes. Davi propôs então uma ideia simples. Ele criaria um grupo para traduzir as propostas em linguagem clara, acessível e que qualquer produtor pudesse entender. A proposta foi aceita com entusiasmo. Pela primeira vez, Davi não era apenas respeitado, era querido. Sua habilidade, antes usada para subir na escada do sucesso, agora servia para construir pontes. Com o tempo, Davi e Nando começaram a ir juntos às propriedades vizinhas, escutando histórias, tomando café, registrando informações. Criaram um pequeno banco de dados rural, tudo feito em papel, mas organizado. Os vizinhos começaram a chamá-los de os dois cabras dos números. Mas a tranquilidade teve uma breve ruptura quando chegou uma carta oficial, endereçada à escola da vila. Era um convite formal. Davi Montebello estava sendo convocado a depor sobre sua ausência prolongada e a situação de sua empresa, que agora passava por uma reestruturação judicial. Davi ficou horas olhando para o envelope. As palavras eram secas, frias, como se a vida antiga quisesse puxá-lo de volta sem perguntar se ele ainda queria voltar. Nando leu a carta também, com o senho franzido. "O senhor vai voltar para a cidade?" "Eu não sei", respondeu Davi, sincero. "Mas sei que preciso encerrar o que ficou aberto." Antes de tomar qualquer decisão, Davi foi até a pedra onde fora encontrado. Sentou-se no mesmo lugar, o mesmo cheiro de terra,
o mesmo som das folhas. E começou a ler em voz alta as páginas que escrevera no caderno azul. Ler sua própria história, agora com as palavras novas, era como se apresentar para si mesmo. Ali, tomou uma decisão. Voltaria à cidade. Mas não para recomeçar de onde parou. Voltaria para encerrar, ajustar contas, e depois retornar. Porque sua vida agora estava enraizada ali, naquele solo simples e verdadeiro. A viagem foi feita numa van emprestada da prefeitura. Davi levou o caderno, a caneta dourada e o mapa rasgado. Nando quis ir junto, mas ele recusou com carinho. Eu volto. Prometo. Na cidade, os prédios altos e o ar carregado pareciam irreais depois de tantos meses no interior. A sede da empresa estava diferente, fria como antes, mas com uma tensão nova no ar. Os rostos que antes o temiam, agora o olhavam como uma lenda de retorno. No tribunal civil, Davi falou pouco. Disse que sua ausência não foi uma fuga, mas uma busca. Disse que não estava mais apto a conduzir a empresa, mas que ajudaria a definir uma transição ética, justa. Surpreendeu a todos ao abrir mão de seus direitos majoritários em troca da criação de um fundo rural voltado para pequenos produtores. Quero que minha saída sirva para algo bom, disse, com a voz firme. Amanda, presente na audiência, apenas o observava, séria. Ao final, aproximou-se dele com cautela. Você está diferente, Davi. Estou melhor, respondeu. Vai voltar para lá? Já voltei. Só vim encerrar o que precisava. Amanda hesitou, depois estendeu a mão. Boa sorte, então. Onde quer que esteja sua nova casa. De volta à vila, foi recebido com festa. As crianças da escola tinham feito cartazes com desenhos dele e de Nando colhendo café. Dona Olinda preparou seu prato favorito, arroz com pequi e frango com quiabo. E, ao anoitecer, todos se reuniram na igrejinha branca para agradecer. Davi subiu no pequeno altar improvisado e disse apenas: Obrigado por me deixarem plantar uma nova vida aqui. Obrigado por me regarem com bondade e me deixarem florescer como eu sou. A vila inteira aplaudiu. E Nando, com os olhos brilhando, disse ao ouvido dele: Agora o Senhor está plantado. De verdade. E ele estava. Setembro chegou trazendo as primeiras chuvas. As nuvens baixas vinham se acumulando nos fins de tarde, e o cheiro da terra molhada se misturava ao perfume adocicado das flores silvestres que nasciam pelas encostas. O cenário da vila mudava. As cores ficavam mais vivas, o verde mais intenso, e os rios, antes tranquilos, começavam a ganhar força. Davi acordava cedo todos os dias com o som dos galos e o estalar da lenha no fogão a lenha. Depois do retorno da cidade, sentia-se mais leve, mais inteiro. A ida ao tribunal, os papéis assinados e os vínculos cortados haviam deixado um espaço limpo dentro dele. Agora, podia se dedicar por completo ao que realmente importava. E o que importava naquele momento era o projeto da cooperativa. Ele, Nando e Bento tinham iniciado o movimento que aos poucos tomava forma. O nome escolhido, Raízes de Pedra, fazia referência à Pedra da Lua, lugar onde tudo havia começado. Davi registrou o grupo junto à Associação de Produtores Locais, com a ajuda de um contador amigo da prefeitura. Com isso, conseguiram acesso a pequenos financiamentos, cursos de capacitação e até um estande numa feira agrícola regional, marcada para o fim do mês. Era a primeira vez que os produtores daquela vila participariam de um evento desse tipo. A gente vai mostrar nosso café, nossos doces, nossa história, dizia Nando, empolgado, anotando tudo no caderno de planejamento. Tem que ter uma placa bonita, tipo de madeira, sabe? Com o nome da cooperativa queimado no tronco. Davi riu. Vamos providenciar. Mas, antes disso, precisamos garantir que tudo esteja pronto. Amostras, etiquetas, documentação. Nos dias que antecederam a feira, a vila entrou em um ritmo acelerado. As mulheres se reuniam para fazer geleias e biscoitos. Os homens colhiam os últimos lotes de café, enquanto os jovens ajudavam na organização da pequena sede improvisada da cooperativa. Uma sala de paredes de barro com prateleiras de madeira rústica. Davi fez questão de ouvir cada produtor, anotando seus métodos, suas histórias e suas expectativas. Sabia que aquele projeto só daria certo se as pessoas sentissem que pertenciam a ele.
Já não era mais sobre ele próprio, era sobre todos. Certa noite, sentado sob a varanda, com o céu estrelado acima, Nando virou-se para ele. O senhor já pensou em ficar aqui para sempre? Davi olhou para o céu por um momento. Já. Quase todo dia. Agora. E sente falta de alguma coisa da vida de antes? Davi pensou. Depois respondeu, com calma: sinto falta de saber o que o Davi de antes faria agora. Mas não sinto falta de ser ele. Nando assentiu, satisfeito com a resposta. No dia da feira, a comitiva da vila saiu antes do amanhecer. Caminhonetes, sacos de estopa com café, potes de doces, caixas de papelão com plantas e artesanato. Davi levou consigo o caderno azul e a caneta dourada. Era um símbolo do recomeço. A feira acontecia numa cidade maior, com pavilhões organizados, estandes coloridos, banners brilhantes e muita gente de fora. Ao chegarem, os olhos dos moradores da vila se encheram de curiosidade e também de medo. Era um mundo novo para eles. Mas bastou que montassem o estande, colocassem os produtos e acendessem um fogareiro com café fresco que as pessoas começaram a se aproximar. A simplicidade do espaço, com a placa de madeira feita à mão por Nando, chamava atenção. Que cheiro bom! Disse uma senhora elegante, provando um gole do café coado na hora. Vocês mesmos que produzem. Cada um aqui tem sua roça, respondeu Bento, orgulhoso. Tudo com a nossa mão, da terra ao copo. Davi observava, de longe, com um sorriso contido. Aquilo era mais do que sucesso comercial, era reconhecimento. Era dignidade para aquelas pessoas. A feira rendeu mais do que imaginavam. Venderam tudo que levaram e receberam convites para fornecer café para cafeterias da região. Mas o momento mais marcante aconteceu no segundo dia, quando uma jornalista local pediu para fazer uma entrevista com o grupo da placa de madeira. Davi tentou fugir dos holofotes, mas a repórter insistiu. Quando ele finalmente cedeu, respondeu apenas o essencial: nosso projeto não é sobre dinheiro. É sobre pertencimento. Estamos apenas começando, mas estamos juntos. E isso já é uma vitória. De volta à vila, o clima era de festa. Os produtores estavam animados, os jovens falavam em criar uma página na internet, e até a escola decidiu fazer uma horta comunitária inspirada na cooperativa. Mas nem tudo era calmaria. Com o crescimento do projeto, vieram também os desafios. Algumas famílias queriam mais participação, outras temiam perder espaço. Um produtor veterano, conhecido por ser individualista, passou a criticar as decisões do grupo. Isso tudo é bonito no papel, mas e quando começar a faltar? Quem vai decidir quem recebe o quê? Dizia ele nas reuniões. Davi entendia as preocupações. E sabia que precisava manter a confiança do grupo sem impor regras rígidas. Então propôs algo novo, um conselho rotativo, com representantes eleitos a cada 3 meses. Todos teriam voz. Todos teriam responsabilidade. A medida foi aprovada. E Nando foi eleito, por unanimidade, como um dos representantes. Sua alegria era tanta que passou a usar um crachá de papelão escrito conselheiro pendurado no pescoço. Agora eu sou importante. Brincava, correndo pela plantação. Num fim de tarde chuvoso, Davi subiu sozinho até a Pedra da Lua. Levava consigo o caderno azul já quase cheio. Sentou-se no mesmo ponto de sempre, agora com a grama molhada e o som dos pingos nas folhas ao redor. Ali, escreveu: meu nome é Davi Montebello. Eu nasci para vencer. Mas venci mesmo foi quando parei de correr. Guardou o caderno com cuidado e, de olhos fechados, sentiu a chuva lavar seu rosto. Era como se a natureza dissesse, silenciosa: agora sim, você chegou. Ao retornar, encontrou Bento e Nando na varanda. O menino estava de óculos novos, presente de Davi. E o velho sorria com serenidade. Onde esteve? Comigo mesmo, respondeu Davi. E posso dizer com certeza, estou em casa. A primavera avançava pela vila como um sopro de cor. As lavouras floresciam com mais intensidade, os pássaros enchiam o céu com seus cantos, e o cheiro de frutas maduras dominava o ar. Tudo parecia mais vivo, mais forte, inclusive o projeto da cooperativa Raízes de Pedra,
que ganhava contornos cada vez mais ambiciosos. Depois do sucesso na feira regional, pedidos começaram a chegar de vários cantos do estado. Cafeterias, empórios e pequenos mercados se interessaram pelos produtos simples e autênticos da vila. Pela primeira vez, havia uma demanda real, que ultrapassava o que a produção local podia oferecer. A gente vai precisar crescer, disse Bento numa reunião do conselho, sentado à mesa coberta por uma toalha de chita. Mas crescer com juízo, sem atropelar a alma do que estamos fazendo. Todos concordaram, mas as tensões já começavam a se mostrar. E se a gente contratar mais gente? Sugeriu um produtor mais jovem. Com mais braços, colhemos mais e ganhamos mais. E se começarem a usar agrotóxico? Só para acelerar? Rebateu Dona Cacilda, uma das matriarcas do grupo. A gente fez promessa de manter tudo limpo, com respeito à terra. Davi ouvia tudo, com atenção. Sabia que o desafio agora era manter a essência, mesmo com o crescimento. Era a primeira vez que a cooperativa enfrentava um dilema verdadeiro: manter-se pequena e fiel aos princípios ou expandir com risco de perder a identidade. Foi quando ele propôs algo ousado: vamos fazer uma divisão. Um grupo mantém a produção tradicional. Outro grupo, sob regras muito claras, pode testar métodos mais modernos, desde que naturais e com acompanhamento técnico. No fim da safra, comparamos os resultados e decidimos juntos qual caminho seguir. A proposta foi aceita com cautela, mas trouxe certo alívio. O medo do rompimento cedeu lugar à responsabilidade compartilhada. Nos dias seguintes, a vila entrou num ritmo novo. Técnicos agrícolas começaram a visitar a região, enviados por instituições públicas e ONGs interessadas no modelo da cooperativa. Davi os recebia, fazia questão de apresentar cada produtor, explicava os detalhes da contabilidade que agora Nando ajudava a manter com orgulho. O menino já dominava planilhas, gráficos e até inventara um pequeno relatório de emoções, onde marcava o humor da vila conforme as colheitas, as chuvas e as visitas. Hoje a vila tá com humor de sol com nuvens, dizia ele, sorrindo, enquanto mostrava o quadro colorido com carinhas desenhadas. Davi ria. Aquilo era mais eficaz do que qualquer consultoria cara de sua antiga empresa. Mas nem tudo era leveza. Com a chegada de novos olhares à vila, também vieram interesses diferentes. Um empresário da capital, conhecido por comprar marcas de produtos artesanais para vendê-las em larga escala, apareceu na sede da cooperativa. Chegou de helicóptero, vestindo roupas finas e um sorriso pronto. Vocês têm ouro nas mãos, disse ele, distribuindo cartões. Esse café tem identidade. Com minha ajuda, vocês estarão nas gondolas do país inteiro em 2 anos. Só precisam me deixar cuidar da marca. Davi ouviu em silêncio. E depois respondeu com firmeza: a nossa marca é nossa história. Não está à venda. O homem insistiu. Tentou conversar com outros produtores, oferecendo promessas e vantagens. Mas encontrou resistência. A rejeição ao empresário fortaleceu a união entre os cooperados. Todos sabiam que não estavam ali apenas pelo lucro. Estavam por algo maior. Por dignidade. Mas a visita dele teve um efeito colateral. Alguns moradores começaram a se questionar se estavam sendo ingênuos demais. Se não estavam recusando oportunidades por medo. As dúvidas geraram pequenos atritos. Um grupo minoritário passou a pressionar Davi e Bento por mudanças mais agressivas. A gente confia em vocês, mas queremos votar tudo. Queremos mais voz, disseram numa reunião acalorada. Davi assentiu. Vocês estão certos. A cooperativa é de todos. A partir de agora, tudo será decidido por votação, com regras claras. E assim foi feito. Um novo estatuto foi redigido com a ajuda da escola local. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. E Nando, agora mais confiante do que nunca, apresentou as regras em um mural feito à mão. A partir de hoje, ninguém manda sozinho. E ninguém fica sem saber o que está acontecendo. O gesto foi celebrado. Mas Davi sentia algo no ar,
O crescimento cobrava um preço. E manter a alma viva da vila seria um trabalho diário, constante, feito de pequenos acordos e muito cuidado. Algumas semanas depois, uma forte tempestade atingiu a região. Ventos derrubaram árvores, alagaram trilhas e destruíram parte das plantações. Vários produtores perderam boa parte da safra. A tristeza era visível. Davi caminhava entre os campos alagados com as botas sujas e o chapéu encharcado. Parou em frente à plantação de Dona Cacilda, onde o café havia sido arrancado pela raiz. Ela estava sentada no chão, com as mãos cobertas de barro. Eu cuidei dessas plantas como filhos, Davi. E agora, olha só. Ele ajoelhou ao lado dela. A gente vai replantar. Juntos. E mais forte. Naquela mesma semana, a cooperativa lançou a campanha Replantar com as próprias mãos. Em vez de pedir ajuda de fora, decidiram juntar forças. Quem perdeu menos ajudaria quem perdeu mais. E assim, aos poucos, os campos voltaram a respirar. Numa das noites seguintes, Nando apareceu na varanda com um sorriso contido. Tive uma ideia, disse ele, com o caderno na mão. E se a gente fizesse um festival aqui? Um festival das raízes. Com música, feira, comida, e tudo feito por nós. Davi olhou para Bento, que já sorria. Acho que é hora de mostrar para o mundo o que a gente plantou, disse o velho. E assim começou a organização do Festival das Raízes. A escola virou centro de ensaios. As cozinheiras preparavam quitutes. Os jovens montavam pequenos palcos com caixotes. Davi cuidava da comunicação, agora ajudado por uma jovem professora que se tornará sua amiga e parceira nas ideias. O festival aconteceria no início do verão. E seria o maior evento da história daquela vila. Mas, para Davi, o que mais importava não era o tamanho, e sim o significado. Era a celebração da escolha que ele fizera meses atrás, quando abandonara o passado sem saber o que encontraria pela frente. Agora, ele sabia. O verão chegou com suas cores vibrantes, tardes longas e manhãs perfumadas pelo aroma das frutas maduras e das flores silvestres. A vila inteira se agitava como se estivesse prestes a receber uma visita ilustre, embora o que se aproximava fosse muito mais que um evento. Era uma afirmação de identidade, um grito de pertencimento. O Festival das Raízes se tornará o símbolo de tudo que haviam construído, juntos. Davi observava os preparativos com atenção e carinho. As crianças pintavam cartazes com frases como "Aqui brota o que é verdadeiro e da terra para o coração". Os jovens ensaiavam músicas, muitos pela primeira vez com instrumentos que Davi ajudara a comprar com o dinheiro da cooperativa. As senhoras faziam ensaios de dança de roda no pátio da igreja. E a comida? A comida seria uma atração à parte. Receitas passadas de geração em geração seriam servidas com orgulho, como pequenas histórias em forma de sabor. Bento era responsável pela organização dos espaços. Usava um caderninho velho onde rabiscava mapas improvisados da vila, marcando locais para barracas, banheiros e áreas de convivência. Se chover, a gente já tem lona. Se fizer sol, temos as árvores. Só não temos desculpa para não celebrar, dizia ele, animado. Nando, por sua vez, era o coordenador de comunicação, um título que inventara para si mesmo. Corria de um lado para o outro com um pequeno megafone feito de papelão, avisando mudanças, convocando ensaios, repetindo instruções que às vezes nem eram necessárias. Ei! Amanhã, todos os representantes da cooperativa às 7 na escola. E tragam suas ideias. Gritava, mesmo que todos já soubessem. Davi assistia a tudo com um orgulho silencioso. Era como se estivesse observando uma nova árvore nascer. Plantada com cuidado, regada com confiança, e agora florescendo com beleza própria. Mas o sucesso do festival também atraiu atenção de fora. Algumas figuras da política regional quiseram se associar ao evento. Um vereador local ligou para Davi oferecendo um pequeno patrocínio em troca de visibilidade. Podemos colocar uma faixa com meu nome na entrada. E distribuir uns panfletos. Coisa simples, sugeriu ele. Davi recusou, com educação. Esse festival é da vila. Sem cores, sem bandeiras. Aqui, a gente planta com as mãos e colhe com o coração.
Não tem espaço para política de ocasião. A decisão foi respeitada, mas a recusa causou certo burburinho. Alguns moradores questionaram se estavam perdendo uma oportunidade de crescer mais rápido. Davi os escutou com paciência. O caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. A gente chegou até aqui com passos firmes. Não vamos correr agora que começamos a andar com força. Na véspera do festival, a vila parecia um formigueiro. Barracas decoradas, faixas penduradas entre postes, luzes coloridas improvisadas com potes de vidro e lamparinas. Cada detalhe carregava o carinho de quem sabia que fazia parte de algo maior. Davi passou o dia ajudando em tudo. Carregou mesas, testou microfones, ensaiou falas e até costurou uma lona com as costureiras da vila. À noite, quando tudo estava pronto, subiu até a Pedra da Lua com Nando, como se aquele ritual silencioso fosse uma forma de agradecimento. "Lembra do dia que o senhor foi encontrado aqui?" perguntou o menino, olhando para o horizonte. "Lembro como se fosse ontem. Eu achava que tinha encontrado um perdido. Mas agora vejo que encontrei alguém que só precisava de um novo mapa." Davi sorriu. "E você foi a bússola." O festival começou com o som de tambores vindos da mata. Um grupo de jovens havia criado uma apresentação inspirada nas danças indígenas locais. Em seguida, os pequenos agricultores subiram ao palco para contar suas histórias. Não havia vergonha, só orgulho. Orgulho das mãos marcadas pelo trabalho, das sementes guardadas como tesouros, das receitas herdadas dos avós. Davi subiu ao palco no fim da tarde. O sol dourava os telhados da vila. A plateia estava sentada em tocos de madeira, lonas e cadeiras emprestadas da escola. Ele falou com a voz serena, mas firme. "Há alguns meses, eu cheguei aqui sem nome, sem memória e sem rumo. Achei que tinha perdido tudo. Mas hoje entendo que ganhei muito mais do que qualquer título poderia me dar. Aqui, entre vocês, aprendi que sucesso é quando a gente deita para dormir sabendo que fez parte de algo bom." Aplausos calorosos ecoaram. Davi desceu do palco com o coração batendo forte, como se cada palma fosse uma batida extra de vida. Na segunda noite do festival, um evento inesperado trouxe um novo teste para a vila. Uma equipe de reportagem de uma emissora nacional apareceu, interessada na história do milionário que largou tudo e virou agricultor. A matéria havia viralizado na internet, graças a uma foto tirada por um visitante que mostrava Davi e Nando colhendo café, sorrindo. A jornalista era simpática, mas insistente. "Podemos mostrar a escola, o palco, o café. E claro, queremos um depoimento emocionante. Isso dá audiência." Davi a levou até a Pedra da Lua. Ali, com o vento soprando entre as árvores, respondeu: "Eu não larguei tudo. Eu me encontrei. E essa história não é só minha. É de uma vila inteira que me aceitou quando eu não tinha nem identidade." A reportagem foi exibida 3 dias depois. A repercussão foi imensa. A cooperativa recebeu pedidos do país inteiro. Universidades entraram em contato. Fundos sustentáveis quiseram apoiar a vila. Davi reuniu o conselho e apresentou a situação com calma. "Podemos aceitar, sim. Mas sem pressa. Vamos escolher com quem caminhar. E mais importante, sem perder o que nos trouxe até aqui." Foi votado, aprovado e celebrado. Ao final da semana do festival, a vila parecia outra, mais conhecida, mais respeitada, mas com a mesma alma. Davi sentou-se com Bento e Nando à beira do rio, onde o som da água misturava-se ao canto das cigarras. "O que a gente faz agora?" perguntou Nando. "Agora a gente planta mais fundo", respondeu Bento. "Porque raízes firmes aguentam qualquer vento." Davi abriu o caderno azul. Escreveu com calma, em letras grandes: "Quem aprende a plantar com amor nunca colhe vazio." E fechou com cuidado, como quem sela um capítulo. A história da vila não terminava ali. Mas aquela fase, aquela transformação, essa estava completa. O sol nascia timidamente na vila, tingindo as casas de barro e madeira com tons alaranjados. O ar fresco da manhã trazia consigo um aroma intenso de café recém-moído e terra molhada, misturando-se ao cheiro doce das frutas maduras espalhadas pelos quintais. Era um cenário que parecia ter saído de um sonho,
mas que agora era a nova realidade de Davi e de todos ali. Desde o festival, a vila não parava de crescer, não apenas em números, mas em esperança e confiança. A cooperativa já tinha estabelecido contatos importantes, e o dinheiro da venda do café estava sendo investido em melhorias, equipamentos agrícolas, reforma da escola, ampliação das casas e até mesmo no abastecimento de água. Mas, como sempre, junto com as conquistas vieram os desafios. Davi despertava cedo todos os dias, agora dividido entre a administração da cooperativa, as reuniões com técnicos e investidores conscientes, e o cuidado com Nando, que crescia rápido demais para seu próprio gosto. Havia noites em que o cansaço parecia maior que a vontade de continuar, e os momentos de dúvida apareciam com mais força. Ele sentia dentro de si um conflito que não sabia nomear direito, a dúvida sobre até onde podia, ou deveria, abrir mão da simplicidade para garantir o futuro da vila. Logo pela manhã, a primeira reunião da semana reunia o conselho da cooperativa no salão comunitário. O ar estava pesado. O assunto do dia, a decisão sobre um possível empréstimo para ampliar a produção. Bento, com seu jeito calmo e ponderado, expunha os prós e contras. Se pegarmos esse dinheiro, poderemos investir em máquinas e melhorar a colheita. Mas tem que ser com cuidado para não nos afundar em dívida. Um dos jovens agricultores levantou a voz: "Estamos crescendo. Temos que apostar. É agora ou nunca." Dona Cacilda, que quase não falava, mas cuja opinião tinha peso, fez questão de falar: "O que a gente não pode perder nunca é o respeito à terra. E a nossa união." Davi escutava tudo, e sentia que o equilíbrio seria o maior desafio dali para frente. Ele sugeriu um plano: buscar financiamentos que não envolvessem juros abusivos, nem comprometessem o controle da cooperativa. E reforçou: "Antes de qualquer decisão, vamos fazer um estudo detalhado. Nada será feito sem consenso." Mais tarde, durante o almoço coletivo, o assunto mudou para a escola. A jovem professora, uma mulher cheia de entusiasmo e novas ideias, falava sobre a importância de investir na educação para garantir que as próximas gerações também tivessem voz. "A escola pode ser um farol", dizia ela, "e a vila, um exemplo de transformação para o país." Davi concordava. Sabia que aquilo era fundamental para a sustentabilidade do projeto. Mas, no meio desse turbilhão, Nando enfrentava seus próprios dilemas. Ele havia feito novos amigos da cidade vizinha, jovens que conheciam tecnologia, música eletrônica e sonhos grandes. Nando gostava das novidades, mas sentia falta da simplicidade e do aconchego da vila. Em um dia chuvoso, conversou com Davi, revelando uma inquietação que só quem está entre dois mundos conhece. "Eu quero ir para a cidade, mas também quero ficar aqui", disse, olhando para o fogo que crepitava na lareira. Davi ouviu com o coração apertado, mas sabia que precisava apoiar o menino a encontrar seu próprio caminho. Enquanto isso, um acontecimento inesperado abalou a vila. Uma praga atacou uma das plantações de café, a que usava os métodos mais tradicionais. O choque foi grande. Produtores perderam boa parte da colheita, e o medo voltou a rondar a comunidade. Davi convocou uma reunião emergencial para discutir o problema. Técnicos sugeriram alternativas naturais para combater a praga, mas isso exigiria tempo e investimento. Bento foi categórico: "A solução rápida não existe. Temos que agir com paciência e coragem." O desafio serviu para unir ainda mais a cooperativa. Todos se envolveram na pesquisa e na aplicação dos tratamentos. Nando e outros jovens fizeram vídeos e fotos para documentar o processo, numa tentativa de compartilhar a experiência e buscar apoio em redes de agricultores. Ao longo dos meses seguintes, o trabalho árduo começou a mostrar resultados. A praga foi controlada, e a produção voltou a crescer, ainda que com cautela. Davi sentia que cada vitória vinha com seu preço: noites mal dormidas, decisões difíceis e até conflitos internos. Por vezes, a pressão de manter o equilíbrio entre crescimento e tradição pesava sobre ele. Em uma tarde quente de verão, caminhando sozinho pela trilha que levava à Pedra da Lua, ele parou para observar o horizonte. O vento quente balançava as árvores, carregando consigo o aroma doce do café. Naquele momento, sentiu a força de suas escolhas, e a certeza de que não estava sozinho. No final daquele semestre, a vila recebeu a visita de um grupo de pesquisadores interessados em estudar o modelo da cooperativa.
Eles vieram de universidades distantes, traziam equipamentos e ideias modernas, mas com respeito à cultura local. Davi viu nisso uma oportunidade de aprender e crescer sem perder a essência. Fez questão de apresentar cada produtor, cada casa, cada história. E, em troca, os pesquisadores ajudaram a montar um plano de sustentabilidade a longo prazo, incluindo cursos e capacitações. Entre os encontros, a vida continuava simples e intensa. A vila viveu uma festa junina memorável, com direito a quadrilha, fogueira, comidas típicas e muitas risadas. Davi participou com entusiasmo, esquecendo por momentos as responsabilidades, vivendo a alegria contagiante do povo. Naquele dia, percebeu como as raízes que criará não estavam apenas na terra, mas no coração de cada pessoa ali. No entanto, a vida não é feita apenas de conquistas. Uma sombra veio sobre a cooperativa. A disputa por terras em volta da vila, que pertenciam a uma família tradicional, gerou um impasse. Alguns jovens, entusiasmados com a ideia de expansão, queriam negociar com os proprietários para comprar os terrenos. Outros temiam que isso pudesse trazer problemas, rompendo a harmonia local. Davi se viu no meio de um novo dilema, equilibrando vontades, medos e esperanças. Em uma assembleia decisiva, foi proposta uma consulta popular para definir os próximos passos. Nando, agora com mais voz, sugeriu: vamos ouvir todo mundo, fazer perguntas claras e transparentes. A decisão tem que ser de todos, para evitar conflitos. A ideia foi aprovada. E assim, começou um processo que uniu a vila em debates, encontros e trocas sinceras. Aos poucos, a vila aprendeu a lidar com as complexidades da vida moderna, sem deixar para trás seus valores mais profundos. Davi sabia que o caminho seria longo, mas que cada passo era um avanço real. Sua transformação pessoal era visível, de um homem perdido a um líder consciente, que entendia que riqueza verdadeira está na capacidade de semear esperança. Numa tarde de outono, enquanto ajudava Nando com um projeto escolar sobre a história da vila, Davi olhou para o menino e disse: sabe, garoto, a maior lição que aprendi aqui é que ninguém cresce sozinho. A gente só cresce quando ajuda o outro a crescer também. Nando sorriu. E você me ajudou a crescer também. E vai continuar ajudando, respondeu Davi, apertando o ombro do filho. O semestre terminou com a vila mais unida, forte e cheia de planos para o futuro. A cooperativa, apesar dos altos e baixos, consolidava-se como um exemplo vivo de transformação, cuidado e esperança. Davi, Bento, Nando e toda a vila estavam prontos para os próximos capítulos da história. Uma história que ninguém sabia onde terminaria, mas que já mostrava que, quando a gente planta com amor, colhe muito mais do que café. O céu pintava-se de um azul profundo e limpo naquela manhã de outono, quando a vila acordava lentamente. O ar carregava a sensação de mudança, uma inquietação que, mesmo sem um motivo aparente, fazia corações baterem mais forte. Davi sentiu aquele pressentimento ao abrir a janela de sua casa, onde as sombras longas das árvores dançavam com o vento e o aroma da terra úmida preenchia o ambiente. Nos últimos meses, a vila vivia um período de transformação que parecia tocar não apenas o campo, mas também a alma de cada morador. Entretanto, junto com o crescimento e as conquistas, surgiram novos desafios que exigiam não apenas coragem, mas também sabedoria para equilibrar o progresso e a tradição. Na manhã daquele dia, a cooperativa se reuniria para uma assembleia especial. O tema: a possível expansão da produção de café para atender a crescente demanda de compradores externos que se encantaram pela qualidade do produto. A proposta vinha acompanhada de um plano ousado para implementar tecnologias modernas na lavoura, algo que causava divisão entre os membros. Enquanto alguns jovens, como Nando, apoiavam a modernização e o acesso a recursos tecnológicos, outros moradores mais antigos, como Bento e Dona Cacilda, tinham receio de que essa mudança pudesse afastar a vila de suas raízes e de seu modo de vida simples. Davi sentia o peso da responsabilidade. Sua visão estava clara: era necessário crescer, sim, mas respeitando a essência da comunidade. Antes da reunião, ele caminhou até a escola, onde encontrou Nando e um grupo de jovens conversando animadamente sobre drones agrícolas e aplicativos para monitorar plantações. "O que vocês acham?" perguntou Davi, curioso. "Acho que tecnologia não precisa ser inimiga da tradição", respondeu Nando. "Pode ser uma aliada para que a gente trabalhe menos e produza melhor." Davi sorriu, admirando o entusiasmo do menino.
mas sabia que convencer os mais conservadores seria um desafio. Quando a assembleia começou, o salão comunitário estava cheio. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando rostos ansiosos e atentos. Davi abriu a palavra. Estamos diante de uma encruzilhada. A proposta é avançar com tecnologias que podem aumentar nossa produtividade, mas também muda a forma como trabalhamos e vivemos. Quero ouvir todos vocês, porque essa decisão é de todos. Bento tomou a palavra em seguida. A terra é nossa mãe. E mãe a gente não trata com pressa. Devemos ir devagar, sentir o ritmo dela, para não perder o que nos fez chegar até aqui. Dona Cacilda completou. O café que plantamos carrega a história da vila. Se mudarmos demais, podemos acabar perdendo essa alma. Por outro lado, os jovens se manifestaram com força. Um deles, jovem agricultor chamado Tiago, falou com convicção: se não nos adaptarmos, vamos ficar para trás. Outros lugares já estão usando essas tecnologias e conquistando o mercado. Podemos crescer sem esquecer quem somos. Nando, emocionado, acrescentou: a gente quer ajudar a vila a crescer, mas do nosso jeito, e olhou para Davi, buscando apoio. A discussão foi intensa, com vozes se levantando, argumentos sendo apresentados, mas sem perder o respeito. No fim da tarde, depois de horas de debate, decidiu-se por um consenso. A cooperativa faria um projeto piloto, testando as novas tecnologias em uma pequena área, enquanto o restante da produção manteria os métodos tradicionais. Davi sentiu um misto de alívio e ansiedade. Era um passo importante, mas também incerto. Nos dias seguintes, os jovens começaram a trabalhar com entusiasmo no projeto piloto. Davi acompanhava de perto, aprendendo junto com eles. Uma manhã, caminhando pelos pés de café, ele sentiu o cheiro forte das folhas, o calor do sol, e ouviu o zumbido dos insetos. Era um lembrete de que a natureza e a modernidade podiam, sim, coexistir. Mas a vila ainda enfrentava dificuldades fora do campo. A disputa pela posse das terras próximas continuava a preocupar muitos. Apesar do processo de consulta popular e das tentativas de diálogo com a família proprietária, não havia sinais claros de solução. Davi sabia que essa era uma ferida aberta, que exigiria paciência e estratégia. Enquanto isso, Nando vivia sua própria transformação. Na escola, mostrava-se cada vez mais comprometido com os estudos e os projetos comunitários. Entretanto, sentia-se dividido entre o desejo de explorar o mundo além da vila e o amor pelo lugar onde crescerá. Em uma noite estrelada, ele confidenciou a Davi: eu sei que preciso escolher um caminho, mas não quero perder nada do que sou aqui. Davi sorriu, lembrando de suas próprias dúvidas e do menino que um dia aparecerá na Pedra da Lua. Às vezes, filho, a gente não precisa escolher um caminho só. Pode criar uma estrada que passe por todos os lugares que ama. O inverno trouxe noites frias e longas, mas também momentos de união e reflexão. Em uma dessas noites, durante uma reunião junto à lareira da casa comunitária, Bento compartilhou uma história antiga da região, sobre um homem que, apesar das dificuldades, encontrou força nas raízes para superar tempestades. A narrativa tocou a todos, reforçando o sentimento de pertencimento e esperança. Com o passar dos meses, a vila continuou a crescer, aprendendo a equilibrar tradição e inovação. A tecnologia trouxe ganhos importantes, mas a essência da cooperativa permaneceu intacta, guiada pela fé no trabalho coletivo e na terra que sustentava cada um. Davi sentiu que, embora o caminho fosse cheio de encruzilhadas, a verdadeira força estava na capacidade de escolher juntos. No fim daquele ano, a vila celebrou mais uma conquista: o reconhecimento da cooperativa como modelo sustentável pela Associação Regional de Agricultores. Na festa, ao som de violas e risadas, Davi olhou para Nando e os amigos ao redor, sentindo um orgulho profundo. Tudo o que haviam vivido, cada desafio superado, cada dúvida enfrentada, agora fazia parte de uma história maior. Ele sabia que, ainda que o futuro fosse incerto, aquele era apenas o começo de uma jornada que unia corações, sonhos e mãos calejadas. O sol da manhã dourava o horizonte, espalhando seus primeiros raios por entre as árvores que cercavam a vila. O ar tinha aquele frescor típico do fim da primavera, misturando o cheiro doce das flores com o aroma intenso do café maduro nos pés. Era o dia da grande colheita, um marco esperado por todos, mas que, naquele ano, representava muito mais do que apenas frutos da terra.
Davi despertou com uma sensação de paz que há tempos não sentia. Ao seu lado, Nando já estava acordado, olhos brilhando, carregando a energia dos jovens que veem diante de si um futuro repleto de possibilidades. Hoje é o dia, disse Nando, sorrindo, enquanto ajudava a arrumar os cestos para a colheita. Davi sorriu de volta, mas dentro do peito sentia o peso de uma jornada cheia de superações e aprendizados. Havia chegado até ali graças à força da vila, às mãos calejadas dos produtores, ao apoio dos amigos, e principalmente ao menino que um dia, perdido e assustado, o encontrara naquelas terras. Os meses que antecederam aquele dia foram marcados por muito trabalho e dedicação. A cooperativa, que havia começado pequena e cheia de dúvidas, consolidara-se como referência de um modelo que conciliava tradição e inovação, cuidado com a terra e ambição para crescer. A tecnologia, aplicada com respeito, ajudou a aumentar a produção, mas a essência permaneceu intacta. Os pés de café eram cultivados com amor, as mãos da vila continuavam a plantar histórias em cada grão. Na manhã da colheita, a vila estava em festa. As crianças corriam entre os pés de café, a música ecoava pelas ruas de terra, e as mesas já começavam a ser preparadas para a celebração que se seguiria. Davi sentiu a emoção apertar o peito quando viu Bento ajudando a separar os grãos com seu jeito sereno, e Dona Cacilda sorrindo, como se naquele momento o tempo tivesse voltado a ser gentil com a vila. Nando aproximou-se, segurando um cesto cheio. Ele olhou para Davi e disse: "Sabe, pai, às vezes penso no quanto tudo mudou desde aquele dia. Mas também no quanto a gente continua o mesmo." Davi concordou, emocionado, e é essa mistura que faz a gente seguir em frente. Durante a colheita, muitos moradores compartilharam suas histórias de superação e transformação. Mulheres que haviam encontrado na cooperativa uma oportunidade para contribuir e crescer. Jovens que, como Nando, aprenderam a sonhar sem esquecer suas raízes, e idosos que transmitiam a sabedoria dos tempos antigos. A cooperativa tornou-se o coração pulsante da vila, unindo gerações e fortalecendo laços. À tarde, quando o sol já começava a descer, um grupo de visitantes chegou à vila, representantes do governo regional e de outras cooperativas interessadas em conhecer o modelo de sucesso. Eles foram recebidos com a hospitalidade característica do lugar, e puderam ver de perto o resultado de um trabalho coletivo feito com suor, esperança e respeito. Davi foi convidado a falar sobre a trajetória da cooperativa. Com voz firme, mas emocionada, contou como aquele sonho nasceu da união e do cuidado, das dificuldades enfrentadas e das escolhas feitas com o coração. Após a apresentação, os visitantes se aproximaram, cheios de perguntas e elogios. Foi um momento de reconhecimento que reforçou para Davi e todos os moradores que o esforço valeu a pena. Mas o maior prêmio veio no olhar de Nando, que estava ao seu lado, segurando a mão do pai com orgulho e carinho. Quando a noite caiu, a vila reuniu-se para o grande banquete. As mesas estavam carregadas de pratos típicos, preparados com ingredientes locais, aromas e sabores que remetiam às raízes de cada um. A música, os risos, os abraços, tudo criava uma atmosfera de celebração da vida, da superação e do futuro que se construía. Naquele momento, Davi sentiu-se em paz consigo mesmo. A jornada que começou com um acidente e um encontro inesperado havia o levado a um caminho que ele jamais imaginara. Ele não era mais o homem perdido, distante do mundo que o cercava, mas alguém que aprendeu a ouvir, a cuidar e a sonhar junto. Enquanto a festa seguia, Davi olhou para a Pedra da Lua, visível ao longe sob a luz suave da lua cheia. Recordou o dia em que ali encontrara Nando, o menino que mudaria tudo. "Obrigado", sussurrou para o silêncio da noite, sentindo a gratidão inundar seu peito. No dia seguinte, antes do amanhecer, Davi e Nando subiram juntos até a Pedra da Lua. Sentaram-se lado a lado, contemplando o céu estrelado. Nando falou, com uma maturidade que surpreendia: "Pai, não sei onde a vida vai me levar, mas sei que daqui eu levo o melhor de mim." Davi apertou o ombro do filho. "E eu vou estar sempre aqui, torcendo pelo seu caminho, seja qual for." Ao descerem, sentiram o vento suave trazendo o cheiro da terra molhada, das flores, do café. Era como se a própria natureza confirmasse que aquela era uma nova era para a vila, uma era de possibilidades, respeito e esperança. Os dias seguintes foram marcados por planos para ampliar a cooperativa, investir na educação, trazer mais jovens para o campo e continuar a construir uma comunidade que inspirasse o mundo. Davi sabia que muitos desafios ainda viriam, mas tinha certeza de que, juntos,
poderiam transformar qualquer obstáculo em oportunidade. No fundo do coração, ele carregava a lição mais importante daquela jornada, que a verdadeira riqueza está no amor, na união e na coragem de reinventar-se sem perder a essência. E assim, a vila seguiu seu caminho, iluminada por sonhos colhidos com as mãos calejadas e os corações abertos. O tempo passou, e a vila tornou-se um símbolo de transformação rural, onde a história do milionário perdido e do menino que mudou tudo era contada com orgulho e emoção. Era prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a esperança e a solidariedade podem criar milagres. Davi, agora um homem renovado, olhava para Nando e para toda aquela comunidade com os olhos cheios de gratidão e amor. Sabia que o futuro seria construído passo a passo, com esforço, respeito e muita fé. E que, não importa onde a vida os levasse, aquela terra e aquela gente sempre seriam seu verdadeiro lar. Fim. Se você chegou até o final, comente tarefa, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.